Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'av Leben, um programa de pai para filho. Esse é um programa que tem como característica, personalidade, principalmente objetivo, falar sobre a Parashá Hashavua, a Parashá da semana. E esse não é um programa proselitista, ok? É um programa feito com todo carinho especial para nossa família, para a família Hassid, para a família Piedade, Hesed, ok? E é um programa feito com todo carinho para vocês, para os meus filhos. É um programa especial feito para a Gabriela Dodani, a minha primogênita, o Gabriel Kalev e a Ariela Hesed, e a todos os outros filhos que virão. Volto a repetir, não é um programa proselitista, mas sim um programa especial feito para a nossa família. Mas qualquer outra pessoa que queira entrar no nosso canal, no YouTube, que queira estudar com a gente, compartilhar, curtir, fique à vontade. Dessa maneira nós estaremos estudando a Torá, contribuindo com o conhecimento da Torá e tendo uma pequena contribuição para que a gente consiga trazer a redenção mais próxima e que brevemente o conhecimento de Deus preencha toda a terra como as águas cobrem, né? As águas cobrem a terra, ok? Então, nós estamos estudando aqui, rapidinho falando, eu tô com meio pressa, eu tô aqui dentro do carro, tô quase numa hora de ir pro trabalho. Essa semana está bem corrida, mas nós iremos falar rapidamente sobre a Parashá Vayeshev, que nós estamos falando, ok? Que é ele se estabeleceu. E hoje nós estaremos falando sobre a segunda aliá, a segunda leitura, ok? E essa segunda aliá, ela vai do capítulo 37, versículo 12 até o 23, ok? O versículo 23. Ela vai falar especificamente sobre a venda de Yosef, ok? E toda essa história aí, esse trama, como foi para que Yosef fosse vendido, ok? A venda de Yosef. Então, alguns pontos que eu coloquei aqui é fazer o que o pai pede. Primeiramente, nós vamos ver esses pontos aqui, que Yosef vai fazer aquilo que o pai pede. Segundo, vagando pelos campos. A gente vai ver que Yosef acaba vagando pelo campo, ficando meio perdido quando ele vai tentar procurar os irmãos, tentar achar os irmãos. Depois dessa procura pelo irmão, né, ele acaba então encontrando um homem, né, que alguns sábios vão dizer que era um anjo, que fala para ele aonde os irmãos dele estavam e etc. Vamos fazer rapidamente a brachá da leitura do estudo da Torá e aí a gente começa explicando tudo, ok? Tá bem corrido hoje. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol chami v'nat lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. A Parashá, a aliá dessa segunda aliá, começa falando: e os irmãos de Yosef saíram para cuidar do rebanho do seu pai em Shechem, ok? No local de Shechem. Israel disse a Yosef: eu acredito que teus irmãos estejam apacentando o rebanho em Shechem, eu gostaria que você fosse até lá. Eu estou pronto, disse Yosef, né? Querendo reafirmar que mesmo sabendo que os meus irmãos me odiavam, eu estou pronto para cumprir a tua vontade, para cumprir a tua ordenança, papai. Israel disse: vá agora e vê como teus irmãos e os rebanhos estão e traz-me um relato. Então Israel enviou do vale de Hebron e Yosef chegou a Shechem. E aí vai dizer que os sábios vão dizer, Rashi vai dizer, ok, que o anjo Gabriel, disfarçado de um homem, achou vagando pelos campos o que tu estás procurando. O homem falou que era, segundo Rashi, o anjo Gabriel. Perguntou o homem. Yosef disse: estou procurando meus irmãos. Yosef respondeu, e ele respondeu a Yosef: Yosef responde ao homem: talvez tu possas me dizer onde eles estão cuidando do rebanho. O homem disse: eles deixaram este lugar. Preste bem atenção nas coisas profundas. Eles deixaram este lugar, ok?
Eles deixaram este lugar e foram para o outro. Os nossos sábios vão dizer que eles não agem mais como teus irmãos, ok? Pois escutei-os dizendo, vamos para Dotã, encontrar um pretexto legal para matar nosso irmão. Yosef foi atrás de seus irmãos e encontrou em Dotã. Eles o viram de longe. Antes que eles os alcançassem, eles planejaram matá-lo. Aí vem o sonhador. Eles disseram para um e outro, agora vamos matá-lo e atirá-lo dentro destes poços, de um desses poços. Podemos dizer que um animal selvagem o devorou. Mas Deus disse, então veremos o que será de fato de seus sonhos. Ok? Quando Reuven ouviu este plano, salvou Yosef de suas mãos. Não matemos, disse ele. Reuven argumentou com seus irmãos, não derramemos sangue. Vocês podem atirá-lo dentro deste poço no deserto e não coloque a mão nele. E disse isso somente para salvar Yosef de suas mãos. Então ele planejava salvá-lo e devolvê-lo ao seu pai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayon lanatah betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Bem, aqui então vamos comentando. Fala a princípio que a mensagem, o estudo, o aprendizado que nós devemos levar dessa paraxá é que Yosef, mesmo sabendo que os seus irmãos não gostavam dele, mesmo ele sabendo que ele corria um certo risco de vida, ele foi cumprir o mandado do pai. Isso demonstra que nós, cada judeu, deve cumprir o mandamento de Deus, mesmo sabendo que nós teremos alguns problemas na nossa diáspora, ok? Assim como Yosef, ele cumpriu uma ordenança do pai, que foi de visitar os irmãos, ver os irmãos, trazer relatos dos irmãos. Aqui a mensagem é que Yosef não se intimidou e o que ele mais quis foi honrar o pai. Ele quis honrar o pai, trazendo honra, cumprindo aquilo que o pai mandou. Isso nos ensina que nós devemos honrar aquilo que o papai e aquilo que a mamãe nos ordena, aquilo que o líder nos ordena e mais ainda aquilo que o Eterno nos ordena. Quando o Eterno manda, através da Torá, nós seguirmos determinadas mitzvot, seguirmos um fim, nós devemos cumprir em honra ao nosso pai. E aí fala que Yosef, então, mesmo sabendo desse perigo, acabou indo lá para trazer o relato para o pai, ok? Só que quando ele chega lá, próximo de Shichem, ele acaba se perdendo ali naquele momento, ok? E aí ele encontra, então, portanto, um homem. E aí fala que eles deixaram este lugar, como o Rashi vai dizer, né? Não age mais como teu irmão. Quando eles deixaram Shichem, deixaram de sair ali daquela área onde era permeada pela Torá, eles acabaram se afastando um pouquinho. Saíram de Shichem, onde Yaakov habitou com a família dele. Aí nós vimos que eles saíram um pouquinho da atmosfera da Torá e chegar a Dotã. Aí o anjo vai dizer, o homem vai dizer que, e Rashi vai dizer também que eles não agiam mais como o irmão de Yosef, ok? Eles saíram de Shichem e foram a Dotã, e diz que eles viram de longe. Os nossos sábios vão dizer que quando a pessoa fica com raiva, o espírito de profecia deixa a pessoa, o espírito de entendimento deixa a pessoa. Assim aconteceu com Moshe, quando Moshe bateu na rocha, o espírito de profecia saiu dele. Então os nossos sábios vão dizer, a Torá vai dizer que toda vez que a gente fica com raiva, toda vez que a gente fica irado, a gente acaba perdendo o raciocínio, a noção. É por isso muitas pessoas, quando ficam com raiva e acabam tendo uma ação imediata, elas depois param e colocam a mão na cabeça e dizem, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por quê? Porque quando se está com raiva, quando se está com ira, não se consegue pensar direito, e os nossos sábios vão dizer que eles perderam nesse momento aqui o espírito de profecia. E é muito interessante que ele fala, e eles viram de longe. Peraí, eles nem permitiram que Yosef chegasse, eles tiveram uma má imagem de Yosef de longe. É quando você acaba não conhecendo, não tendo intimidade com aquela pessoa, e você acaba deduzindo algo sobre ela, tendo uma má imagem dela, uma imagem dela deturpada, sem antes mesmo você se aproximar dessa pessoa. Trazendo para os nossos dias atuais, existe aquele ditado que às vezes você olha para uma pessoa e fala, eu não gostei dessa pessoa. Mas espera aí, você nem conheceu, nem foi falar com a pessoa. Não, meu espírito não bateu com ela. Por quê? Porque às vezes se olha de longe e se perde
o raciocínio, a razão. E fala que eles viram de longe sem saber o que Yosef queria. Yosef poderia querer outra coisa, mas não. Eles já olharam e deduziram algo mal e já planejaram matar, dizendo: aí vem o sonhador. Aí começa a rotular as pessoas. Aí vem o que se acha. Aí vem, calma, deixa a pessoa até vir a você, converse. Dê o mérito da dúvida para a esposa, para o pai, para a mãe, para o seu amigo, para o seu próximo. Dê o mérito da dúvida antes de ser apressado em julgar, em falar, em condenar, ok? E aí eles disseram que vem um sonhador. Reuven salvou Yosef, fazendo com que os seus irmãos não derramassem sangue. Aqui mais uma vez nós vemos que todos os filhos de Jacó eram tzadik. Ah, mas espera aí, não, eles eram assassinos e etc. Calma, que esse é um pensamento que é contra o nosso povo, um pensamento antissemita que vem querer mostrar que os filhos de Jacob, Diná não era uma boa moça, de que Reuven deitou na cama do pai e que eles eram irmãos sanguinários, como mostra uma novela daqui contemporânea. Não gosto nem de assistir porque ela traz ali algo que as pessoas vão olhar e vão achar que aquilo é verdadeiro e não é. A Torá mostra uma outra coisa mais profunda. Olha só o que diz aqui. Rashi fala, vamos só voltar aqui, que Rashi diz que era um anjo. Ibn Ezra diz que não, que ele era um viajante normal. Ramban diz o seguinte: se Yosef sabia que seus irmãos queriam matar ele, não deveria ele então procurar ser sábio, ok, e fugir? Se ele sabia que iriam matar, por que então ele foi direto para a boca do leão, sabendo que eles queriam matar? Se realmente o anjo tivesse dito para eles isso, ok? Se tivesse dito na realidade o anjo Gabriel tivesse dito isso para Yosef. E só um detalhe: como é que pode o homem o achou e achou? Só acha quem procura. E aqui os nossos sábios vão dizer que Deus enviou o anjo Gabriel justamente para quê? Para alertar Yosef, para protegê-lo e para achar Yosef que estava perdido no caminho. Por isso foi o próprio Deus que enviou. E só explicando que Gabriel significa o anjo da severidade, segundo nossos sábios. Ele é enviado para testar a lealdade de Yosef a seu pai, mesmo que sua vida esteja em jogo. Foi por isso que ele foi enviado. Ele foi enviado para testar. Lembra que a gente disse na outra paraxá que Deus muitas vezes testa a gente, como testou a paz que Jacob pediu, para saber se a gente consegue evoluir espiritualmente. E nesse caso aqui, o anjo foi enviado para testar realmente, para dizer: olha, Yosef, você vai procurar seus irmãos, saiba de uma coisa, eles vão te matar. Você não é mais querido aos olhos deles. Eles estão planejando. Então, para ver se Yosef realmente iria prosseguir no seu caminho para honrar o seu pai e assim evoluir espiritualmente. Então Yosef, justamente o anjo foi lá para saber se Yosef iria cumprir essa mitzvah, iria honrar o seu pai, cumprir o que o pai falou, mesmo que a sua vida estivesse em jogo, ok? Só que aí os nossos sábios vão dizer o seguinte: mas espera aí, a responsabilidade de Yosef para com o pai era até Shechem. Ele chegou até Shechem e ele viu que os irmãos dele não estavam mais lá. Logo ele poderia voltar e dizer: papai, eles não estão em Shechem. Ele se livraria de ser jogado no poço, ou até mesmo de ser morto. Ele cumpriria com o papel dele para com o pai. Mas por que ele foi até Dotam e aí acabou sendo jogado no poço e até quase morto? Porque os nossos sábios vão dizer que Yosef, ele se superou nessa prova, que ele disse: mesmo que aconteça algo comigo, eu vou lá para cumprir o mandamento da Torá, de honrar o meu pai e a minha mãe, de honrar especificamente o pai dele. E aqui nós vemos uma disputa da halachá entre Rashi e Rambam. Até que ponto uma pessoa pode sacrificar sua vida para cumprir uma mitzvah? E aqui nós vemos que deve ser sacrificado a sua vida, você deve morrer, você deve sacrificar para não cometer o pecado de idolatria, de relações ilícitas, proibidas e assassinato em público. Isso está em Sanhedrin 74. Então só nesses pontos você deve sacrificar sua vida, ok? Mas com relação aos outros, Ramban diz: em casos em que você tem determinados momentos que você deve transgredir uma mitzvah para resguardar a sua vida e você decide morrer, ok? Você então transgride uma lei e a culpa é colocada sobre você por você tirar a sua vida. Isso está em Hilchot Yosedei, a Torá,
Então existem determinados momentos em que você poderia transgredir aquela mitzvah para resguardar sua vida, mas você prefere, não, eu não vou, eu vou morrer por essa mitzvah. Aí existe um pecado, você está cometendo suicídio, não pode. Foi isso que aconteceu com Yosef. Ele arriscou a sua vida para honrar o seu pai, tentando estimular que os seus irmãos agissem assim. Então olha o que aconteceu. Aqui existe essa disputa, mas Yosef foi muito mais surpreendente. Ele não estava ali colocando a sua vida em risco, né? Dizendo, não, eu posso salvar a minha vida, já que meu pai mandou eu vir até Shichem. Logo eles não estão aqui, não estão aqui, eu posso voltar. Não, ele foi além da lei. Por quê? Porque ele foi lá tentando fazer o quê? Com que os irmãos dele fossem aquebrantados, porque Levi e Shimon, na realidade, eles desonraram o pai quando eles mataram os descendentes de Shechem. Aí vem Reuven também, desonrou um pai quando ele se revoltou e foi lá e moveu a cama do seu pai. E aí, Yaakov nesse momento, Yosef nesse momento, ele vai além, que ele se arrisca, porque ele disse, não, mesmo sabendo que eu estou correndo risco de vida, eu quero que meus irmãos olhem e vejam, poxa, Yosef está correndo o risco de morrer, mas ele está mais preocupado em cumprir, em honrar o nosso pai, coisa que nós não fizemos, do que com sua própria vida. Aí eles iriam ver que a verdadeira essência de Yosef era a humildade. Yosef não queria dizer com os seus sonhos que ele era melhor, que ele queria se elevar sobre seus irmãos, e ali eles iriam confrontar essa atitude de Yosef de arriscar a vida para honrar o pai, para dizer, poxa, ele não quer ser melhor do que a gente, ele quer realmente honrar, cumprir a mitzvah de honrar o nosso pai. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu. Por que não foi isso que aconteceu? Os nossos sábios vão dizer, comparando o poço com bichos, com cobras e escorpiões, com os filhos de Yaakov. Por quê? Porque na realidade o homem tem o livre arbítrio. E aí vem falar que Reuven preferiu com que ele estivesse dentro do poço, ok? E lá ele estaria mais salvo do que eles estivessem na realidade, do que Yosef estivesse na mão dos irmãos. Por quê? Porque os animais, os bichos, eles não têm livre arbítrio. Deus pode comandar. E Reuven quis que jogassem ele, sabendo que ele iria ser salvo, porque se Yosef fosse realmente tzadik, ele fosse justo, ok? Ele seria salvo por esse mérito. E aí ia provar para os irmãos mais de uma vez que ele realmente merecia, ok? A bênção da primogenitura, e aí de seguir o caminho de Avraham, Isaac e Yaakov. Se ele fosse tzadik, os bichos não iriam morder, não iriam atacar ele, porque o próprio Deus iria comandar essa situação para que para que Yosef não fosse ali mordido por nenhum desses bichos que eram venenosos, como serpentes e escorpiões. Já se eles estivessem fora, se Yosef estivesse fora, ele poderia, com certeza, iria ser morto pelos irmãos. Por quê? Porque o ser humano tem livre arbítrio. Mesmo que eu saiba aquilo que é certo e errado, Deus não pode me obrigar a fazer uma determinada coisa. Ele pode endurecer o coração, mas obrigar não. Sempre está no livre-arbítrio. Então ele sabia que se Reuven se deixasse Yosef fora, ele então poderia correr risco de vida verdadeiramente. Como o próprio David, ele fala, caiamos na mão de Deus, porque o homem que cai na mão de Deus, Deus é misericordioso, mas ele diz, na mão do homem eu não cairei, ok? Então mostra justamente isso. E Reuven diz, bem, se Yosef não for salvo pelos méritos dele, se não for um tzadik, ele vai ser salvo pelos méritos dos nossos pais, ok? Então essa é uma mensagem muito profunda de jogar o Yosef no poço, ou deixar ele na realidade com vida ali entre os irmãos, que os irmãos iriam matar. Só que aí mostra o seguinte, os irmãos de Yosef, os filhos de Yaakov, eles eram verdadeiros sanguinários, eles eram assassinos, era isso? Não. Diz o seguinte, que os sábios vão dizer que se Yosef chegasse até os irmãos, Yosef visse o que os irmãos estivessem fazendo, eles tinham medo de que Yosef retornasse ao pai e trouxesse um mau relato sobre os filhos. Eles tinham medo de que
Yaakov nesse momento pudesse amaldiçoar, pudesse trazer uma certa maldição sobre os filhos pelo mau comportamento que eles poderiam ter. Assim, os filhos de Yosef iriam declinar, iriam cair no reino espiritual, no conceito de tzadikim, e aí somente Yosef iria permanecer vivo. Eles tinham medo de morrer espiritualmente, até de morrer mesmo, devido a uma maldição do pai ou uma repreensão do pai, etc. E somente Yosef iria sobreviver para dar continuidade à linhagem de Avraham, Isaac e agora de Yaakov, como aconteceu com Esaú, que se perdeu, como aconteceu com Ismael, que também se distanciou da Torá. Eles temiam por isso. E existe uma halachá, existe uma lei que fala onde várias pessoas se juntam, que diz é melhor morrer um pela nação do que morrer todos. Outra halachá vai falar, Rashi e Rambam vão dizer que se a sua vida está em jogo, é preferível que você ataque, que você mate, do que a sua vida. Ou seja, resguardar sua vida está em primeiro local. Então eles entraram em consenso ali e viram, peraí, se for para todos nós morrermos, se for para todos nós perdermos a essência da Torá, é melhor que perca só Yosef e não todos nós. Então por isso que eles se reuniram. Mesmo nesse ato eles agiram como tzadikim, ok? Não de forma sanguinária para querer matar o irmão, mas preferiram resguardar sua vida e entregar Yosef do que todos eles perecerem e apenas Yosef sobreviver, ok? Bem, gente, praticamente é isso daí. Eu tô meio corrido, mas eu não queria deixar vocês, meus filhos e a nossa família sem essa pequena porção da Torá, ok? Que é essa aliá, a segunda aliá. A gente volta amanhã, ok? Na terceira aliá, falando da próxima vez agora. A terceira aliá vai falar, vai dar continuidade sobre a venda de Yosef, de José, e tem muita coisa legal pra gente aprender, ok? Vamos lá então, e amanhã eu tô de volta com mais um programa Me'avle Bem com a terceira aliá, ok? Shalom Aleichem, Lechitrot, até amanhã. Papai tá correndo. Shalom.